Graça e paz, por Deus, graça e paz. O Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, simpatizante da palavra. Onde quer que você se encontre neste momento, o Senhor te abençoe. Pastor João Oliveira, da Igreja Graça e Paz Divina, mais uma vez, entrando no teu lar, por um motivo muito especial. Qual é o motivo, pastor? Levar a palavra de Deus. E para esse momento tão nobre, nós convidamos aqui a missionária Rose, ela vai estar nos trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. Então fica aqui conosco, pega a tua Bíblia, aí na tua casa, onde quer que você esteja, se tem Bíblia, pega a tua Bíblia. Se não tem, pastor, então ouça o que ela vai ler, para que nós possamos meditar. Nós estamos numa campanha brilhante, uma semana falando sobre a vida dos servos, daqueles que saíram da presença de Deus, ou seja, o filho pródigo. Quem sabe o senhor ou a senhora precisa reconciliar com Jesus, quem sabe você precisa reassumir a missão que Deus te deu. Essa é uma mensagem que vai tocar o nosso coração. Portanto, fique conosco, curta, compartilhe com mais pessoas, para que eles percebam que o nosso Deus está sempre de braços abertos para esperar o seu povo. Minha gratidão, povo de Deus. Todos vocês que de maneira ou de outra têm contribuído para que essa mensagem chegue mais longe. Nossa gratidão. Rose, você está com a palavra, filho de Deus, você está com a palavra. Salve a amada igreja de paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos dar continuidade para o quarto elo da campanha, volta à casa do Pai. Gostaria de convidar a igreja para abrir lá em Lucas 15, versos 11, né? Amém. A parábola do filho pródigo. Glória a Deus, aleluia. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles da fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo desoladamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Quantas pessoas, que viveram o sobrenatural do Senhor, quantas pessoas já viveram e viram o milagre de Deus, e quantas pessoas que são milagre de Deus. Pode se sentar, e a palavra do Senhor hoje fala no meu coração e no seu coração a respeito de um moço. E Jesus Cristo, ele falava aqui nesse contexto não só sobre o filho pródigo, mas também a ovelha perdida, e uma grande ceia que um certo homem estava fazendo uma festa para o seu filho. E esse filho representa Jesus, Deus fazendo uma festa. Mas que o Senhor está falando hoje para mim e para você no seu coração é que nós vemos que hoje, ou fala desengrejado, muitas pessoas estão longe da casa do Pai. Meu Deus! Muitas pessoas que receberam a sua herança, muitas pessoas que receberam uma dracma tão valiosa da parte de Deus. E essa dracma, muitas pessoas têm desperdiçado lá fora, ou perdido essa dracma em algum lugar. E muitas pessoas não estão dando crédito para os dons, para aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E quando esse moço estava na casa do Pai, creio eu, que ele queria conhecer lá fora. Ele queria também aproveitar, a sua juventude, assim, muitas outras pessoas que cresceram na presença do Senhor. E assim eu creio que é você também que está, fora da casa do Pai, e o Senhor tem te entregado algo. Eu creio que o Senhor está te chamando, porque esse moço aqui, ele sabia para onde voltar, porque ele tinha a casa do Pai, e ele tinha um lugar certo para voltar. E assim não é diferente, porque nós somos errantes, nós erramos, nós muitas das vezes somos falhos, mas nós temos um Pai que nos ama. É verdade. E Ele enviou em Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer morte de cruz,
pela nossa vida, pela nossa alma. Se não fosse assim, né, nós não teria tanto valor para o Senhor. E eu creio que esse moço, quando ele estava longe, que ele foi muito longe da casa do pai. E ali quando ele levou, né, todo aquele dinheiro, ele levou ali, né, aquelas bolsas, e ali ele começou a gastar aquilo com coisas que não eram do agrado do Senhor. Verdade, Jesus. E nós vemos quantos jovens, né, que saem para fazer faculdade, quantos outros que vão viver um sonho, um projeto que eles colocaram no coração, e ali eles desviam, né, do caminho, eles desviam do projeto, daquilo que eles colocaram no coração. Eu vejo quantos jovens foram embora para fazer faculdade e voltou, muitas das vezes assim, sem cumprir o objetivo, né? Nós vimos quantos pais que gastaram fortuna com os filhos para fazer uma faculdade e eles não conseguiram concluir. Muitos estão ali, eles não conseguiram concluir uma faculdade. Meu Deus. Mas quantas pessoas também que saíram lá fora para pregar o ID do Senhor, fazer o Evangelho, né? Concluir aquilo que o Senhor colocou no coração e por alguma frustração saíram da presença do Senhor. Meu Deus. E deixaram de fazer a obra do Senhor. Isso acontece quando as pessoas saem lá fora para pregar a palavra e muitas das vezes não é aquilo que ele almejava. E assim se frustraram e deixaram de fazer a vontade de Deus. E o Senhor fala que quando uma alma se arrepende, a festa no céu. Aleluia! Quando o Senhor foi para a cidade de Gadara, nós vimos que a palavra fala que havia um homem, e esse moço clamava dia e noite. E ele morava no cemitério. E aquele homem não dava paz para aquela cidade. Aquele homem não dava paz para aquele povo. E Jesus Cristo, ele venceu uma tempestade. E ele falou para os seus discípulos que era necessário passar para o outro lado. Meu Deus! E Jesus foi por causa daquele homem. Verdade. Né? E houve ali algo extraordinário. Porque a palavra fala que aquele homem nada prendia ele, porque ele era possessivo. E o que estava nele era uma legião. Meu Jesus. E quando diz a palavra que quando Jesus estava chegando, colocou os pés naquele lugar, ele veio correndo, prostrou diante de Jesus. E adorou Jesus. E aí nós vimos que não foi o homem, foi Satanás. Foi que a legião prostrou e disse: que queres comigo? Ainda não é chegada a hora. E Jesus sabia que já era fim dele. E assim também é o fim da sua vida. Jesus está chegando hoje. Mudar o quadro da tua história, mudar a situação da tua casa, da tua vida, decretando falência no mundo espiritual. Meu Deus, meu Deus. Quando Jesus chega, a atmosfera muda. Quando Jesus chega, um milagre acontece. E assim, quando esse moço aqui estava diante de uma situação, ele foi nesse lugar com dinheiro. Mas ali, como ele gastou tudo e ninguém ajudou aquele moço, diz a palavra do Senhor que ele foi procurar um emprego. Ele foi procurar um emprego e ali o que restou para ele naquele momento, que ele encontrou naquele momento, diz a palavra que para eles isso aqui era humilhante. Era humilhante. Jesus. E muitas das vezes o Senhor nos coloca num estreito, né? Verdade. Numa situação difícil, para nós vermos que Deus, ele é extraordinário. Glória a Deus. E ele aqui, ele foi ali no extremo, né? Ele teve que descer, ele teve que se humilhar, né? E ali, quando ele viu, se deparou nesse momento tão humilhante na vida dele, apacentando porcos. E ali, creio eu, que foi o Espírito Santo que despertou o coração daquele pai. Foi o Espírito Santo que soprou ali no ouvido dele. Aleluia. Na casa do teu pai, abundância. Glória. Né?
condições para operar ela. Ela falou assim, o médico falou assim, eu vou te operar, mas só que você não vai andar, você não vai falar, você vai ser vegetal. E eu falei, você está aqui, você é um milagre. Eu falei, eu sou um milagre. Aleluia. O médico falou que eu sou um milagre. E pessoas vivem milagre todos os dias. Eu creio, Jesus. E está fora da presença do Senhor. Né? E ela falou assim, olha para você ver, tirei minha carteira, né? Estou andando de moto, estou podendo, faço algumas coisas, porque muita coisa eu não guardo na cabeça. Mas eu falei, nossa, é o extraordinário de Deus. Eu gosto de ficar andando assim, vou para o serviço, volto. Aleluia. Deus coloca pessoas extraordinárias na minha vida, no meu caminho, para mostrar e falar, continua, porque eu estou fazendo milagre. Continua falando do meu amor, continua falando da minha palavra, porque o Senhor ainda age. É verdade. Né? E quando esse moço aqui se deparou com essa situação, irmãos, que tem coisas que a pessoa vai lá no leito, né? Ela foi no leito e ela viveu um milagre, viu? E esse moço aqui, estava ali apacentando porcos e ele desejava comer. E quando ele se deparou com aquela situação, ele disse, nossa, até os empregados do meu pai, eles vivem dignamente, comem, né, dignamente, e eu aqui pensando em comer isso. Meu Deus. Né? Então, muitas das vezes o Senhor, Ele permite, né? Deixa Ele. Meu Deus. Né? Porque Ele fala assim, que o nosso caminho não é o caminho que o Senhor quer. Mas muitas das vezes a gente vai, mas o Senhor puxa depois. E assim não é diferente na vida desse moço, assim não é diferente na minha, na sua vida, né? Pai, mãe, muitas das vezes o filho quer ir embora de casa, né? Porque não quer regras dentro de casa, porque ele quer viver a vida dele. Muitas das vezes não quer ouvir o conselho do pai, da mãe. Muitas das vezes acha que o amigo é melhor, né? E muitas das vezes quando ele vê e depara com essa situação, ele vê. Minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. E aí, né, esse moço ainda procurou um discurso, né? Falou, nossa, como que eu vou chegar diante do Pai, pedir perdão? Senhor, né? Como é que eu vou pedir perdão para Deus? A palavra fala que se você blasfemar, né, contra Jesus, ainda tem perdão, contra Deus tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Quando a gente, muitas das vezes, a gente fala coisas sem pensar, mas o Senhor, Ele nos ama, Ele é misericordioso. A palavra fala que se não for a misericórdia do Senhor, nós já tínhamos sido consumidos. E o Senhor tem resgatado a vida de muitas pessoas. Eu creio. E ainda há muitas pessoas para ser resgatadas. Meu Deus. Né? Aqui em Apocalipse 3, diz bem assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz que tem as 7 estrelas de Deus. E as 7 estrelas, Espírito de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome e que vive, está morto. Se vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. E lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabeis a que horas sobre ti virei. Mas também pensar algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. E os que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Oh, meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio e do pecador. E o Senhor, Ele fala, né? Ele dá oportunidade todos os dias para nós.
E nós estamos vendo a palavra do Senhor que está sendo concluída nos dias de hoje. Assim o Senhor fala para mim e para você, né? Ele está esperando cada um de nós. Assim como o pai desse moço que eu creio que todo dia ele saía lá na varanda e avistava, estava esperando o filho dele, porque ele sabia que o filho ia voltar. E assim não é diferente, o Senhor sabe que Ele está esperando cada um que está longe da casa do Pai, que volte para a presença dele. O Senhor, Ele pensa, porque nós sabemos que os dias são maus, e nós estamos vivendo os dias de dores. Vai começar o tempo de dores, né? Então não é tempo de você ficar longe, não é tempo de estar cocheando dois pensamentos. É tempo de voltar para a presença do Senhor. É tempo de perdão para o Senhor. É tempo de reconciliar com a família. Pedir perdão para o pai, pedir perdão para a mãe, para o irmão, para alguém que você tem magoado, né? E voltar. Volta depressa, porque o Senhor, Ele tem pressa. Gostaria de estar louvando o louvor. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Deus Seja em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Glória. Senhor. Oh, meu Deus, obrigado. Deus vive de mistério. Ah, meu Senhor. Glórias a Deus. Graças te damos, Jesus. Se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor, se for preciso eu me levanto e declaro todo o meu amor. Glória a Deus. Se tiver que começar de novo, para você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo, para você não chorar assim, corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas para mim. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer para provar que amo você. Meu Deus. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, Santo é teu nome. faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, fui ungido para governar. Oh, meu Deus. Sua história lá na glória, para os anjos vou contar. Se orar eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar. Eu revelo toda a minha vontade, para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a sua vida, não precisa nem me dizer. E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto para vencer. Ah, se você soubesse o que sou capaz de fazer para provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu
sonho, fui ungido para governar sua história lá na glória. Para os anjos vou contar por você.